Voltamos para o segundo bloco do painel regional de hoje, que entrevista a Carlos Saraiva, presidente do PTB de Guarujá, e é nosso convidado também o Fernando Chagas, cientista político. A gente está falando sobre infraestrutura aqui no programa. Só para a gente matar parcerias público-privadas, deixei a questão pendente no último bloco. Onde está o problema? Está na questão pública ou está no setor privado? A gente sabe que tudo no setor privado funciona mais rapidamente e tudo no setor público é mais burocrático, mais demorado. Não está dando certo isso? Não, está dando certo, William. No meu entender está dando certo, só que nós estamos a passos muito lentos. Precisamos acelerar um pouco esse processo. Está mais público que privado. Está mais público do que privado. Precisamos inverter essa situação, na realidade. No meu entender, acho que o público tem que ficar com um papel um pouco mais direcionado à qualidade de vida do cidadão, como investir mais em saúde, educação, cultura e deixar que o restante haja uma interveniência maior da iniciativa privada. A partir do momento em que a gente conseguir equilibrar esse ponto, nós vamos passar a dar para o cidadão brasileiro uma qualidade de vida melhor. Então nós precisamos evoluir em duas coisas. Primeiro, a legislação, ela precisa ficar um pouco mais transparente e clara. O segundo ponto, tem que investir em treinamento, tá certo? Nos profissionais da área pública, né? E um ponto fundamental que só a educação pode mudar, que é o aspecto cultural. Nos países de primeiro mundo, essa relação entre o público e o privado é uma situação totalmente resolvida. Aqui, quando o empresário vai investir para a construção de uma estrada, algo parecido, as pessoas acham que o cara tem que construir pelos lindos olhos da cidade. Isso não existe. Pô. E sem o retorno do seu sistema. Tá certo? E é longo. Então, é longo prazo. Então, a gente tem visto aí, por exemplo, esse sistema que o governo do estado de São Paulo implantou com relação à privatização das nossas estradas, com pedágios e tal, né? Eu vejo algumas críticas aí, até algumas pertinentes e outras totalmente infundadas. Por quê? Veja bem, São Paulo hoje tem as melhores estradas do Brasil, tá certo? As melhores estradas. Os pedágios são caros? Qual é o custo-benefício disso? Eu me utilizo diariamente do sistema Anchieta Imigrantes, tá certo? Pago um pedágio, ele é caro, tá certo? Só que, pô, eu rodo, tenho a oportunidade de rodar, com segurança, tá certo? Com segurança, agilidade, na melhor estrada do Brasil. Eu conheço vários países do mundo que não tem uma estrada como a Imigrantes. Então, na realidade, o que acontece é o seguinte, essa dicotomia cultural e tudo mais tem que ser melhor trabalhada. Então fica uma queda de braço aí muito grande e também há de se convir que há uma exploração política muito grande em cima disso, né? Quando chegam os períodos de eleição, né? O pedágio é caro, a estrada não sei o que, tal. Só que quando o governador vai inaugurar lá, todo mundo vai lá bater palma, né? Mas tudo bem. E tem um... Não é verdade, não? Tem um postulado em economia, né? Um dogma, né? Que diz, não tem almoço gratuito em economia. Não tem. Toda obra tem um custo, todo consumo tem um custo, não tem como. Agora eu vou dar um outro enfoque. Por que eu digo que o problema é público? O problema é público porque se gasta demais em despesa corrente. O que é despesa corrente? É aquela que garante o funcionamento da máquina. É a despesa com o funcionário que tem que receber. É a despesa com a previdência que tem que receber. A despesa com o consumo, com contratos administrativos contratando terceiros. Porém, é aquela despesa mensal, é como se fosse a nossa conta corrente. A nossa casa. Exatamente. A nossa casa. Quando nós deveríamos diminuir essa despesa corrente e aumentar a despesa de investimento, a despesa de capital, naquilo que nós falamos, em obras e instalações. Não adianta a gente gastar todo o nosso salário em consumo na nossa casa. Nós temos que, de vez em quando, fazer os reparos e expandir a nossa casa. Essa é a despesa de capital. Então, nós temos uma arrecadação tributária que é 36% do PIB e o Brasil, poder público do Brasil, investe apenas 2%. Como disse, é muito pequeno para garantir toda essa sustentação. Política anticíclica, como o governo Lula fez e deveria fazer, é política também não só diminuir o IPI e depois aumentar o IPI, é aumentar os investimentos, isso que é necessário para fazer. Enquanto nós não tivermos essa política, diminui despesa pública,
na despesa corrente, aumenta a despesa pública na despesa de capital, nós não vamos ter um desenvolvimento sustentável, onde que nós vamos ver esses estrangulamentos que nós falamos. Concordo em gênero e grau, é por aí mesmo. Se não houver uma equalização aí dessas despesas, e o Brasil, as despesas nos últimos anos têm crescido assim assustadoramente, né, no Brasil, né? E olha que nós estamos passando por um período assim de pujança enorme. A crise passou longe aqui da gente e tal. Então isso é uma coisa que as nossas autoridades têm que se ater. Senão nós não vamos ter Você tocou qualidade. num ponto fundamental. Nós passamos relativamente bem por essa crise. Por que nós passamos relativamente bem por essa crise? Foi justamente a política que vem sendo desenvolvida lá do governo Collor. Começou com o governo Collor, com todas as críticas. Foi aperfeiçoada pelo governo Itamar Franco. Foi consolidada pelo FHC e deu continuidade no governo Lula. Quais são aqueles 3 pilares da nossa política econômica, né? Banco Central independente, câmbio flutuante, superávit primário e metas de inflação. Isto garantiu, isso que tem sido tão criticado é o que garantiu razoavelmente a nossa estabilidade iniciando de crise. Perfeito. Eu tenho que ir para um rápido intervalo, a gente volta no último bloco para falar da questão dos gargalos. Vamos Não falar esquecer. Vamos voltar com isso depois do Minuto Saúde e Minuto Multimagem. Rapidinho.